Fala bacana, beleza? Vamos aprender C# do zero, do básico? Então hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar caracteres e strings. O que são caracteres, né? Então vamos primeiro para a definição básica que a gente tem lá no Wikipedia. É o nome que se dá a cada um dos símbolos que se pode usar para produzir um programa de computador, bem como os textos e imagens apresentados na tela quando se executa um programa em modo texto. Em programas editores, pode-se afirmar que cada letra que compõe uma palavra e cada pontuação das frases são um caractere. Para isso, existe uma tabela que se chama ASCII. Vocês já vão entender a relação do ASCII e do caractere. ASCII é uma sigla para American Standard Code for Information Interchange, que é código padrão norte-americano para intercâmbio de informações. Esse código foi proposto por Robert W. Bemer, visando padronizar os códigos para caracteres alfanuméricos, letras, sinais, números, acentos. E assim seria possível que os computadores de diferentes fabricantes conseguissem entender os códigos. O ASCII é um código numérico que representa os caracteres. É uma tabela, usando uma escala de 0 a 127. Esses números decimais são então convertidos pelo computador para binário e ele processa o comando. Sendo assim, cada uma das letras que você digitar vai corresponder a um desses códigos. Para ficar mais claro, eu trago aqui a tabela ASCII. Vamos entender como ela funciona. Então, por exemplo, quando você pressiona a letra A do seu teclado, internamente no computador, essa letra A é representada pelo número decimal 65, tá? E a representação binária dele 0, 1 é essa aqui, tá? Porque com a tabela ASCII a gente consegue padronizar as coisas. Você consegue, por exemplo, pegar um teclado, ir numa loja, ir num supermercado, comprar um teclado novo, plugar no seu computador e apertar a letra A. A letra A de todos os teclados vão responder ao mesmo código. Logo o computador entende que é uma letra A, porque a tabela de caracteres, que é cada letrinha dessa, está padronizada. Ah, Brandão, então existem outras tabelas de caracteres? Existe, o BCDIC, entre outras. Então, se você tem um computador que tem uma tabela diferente da ASCII, quando você plugar um teclado ou pegar um programa de um computador para outro, ele não vai entender. É claro que os computadores normais, tradicionais do nosso dia a dia, são todos ASCII. Tá? Você não precisa se preocupar com isso nesse momento. O importante é você entender que cada caractere, cada letra, cada símbolo que você digita no seu teclado tem uma referência na tabela ASCII para padronizar a comunicação. Então, um arquivo texto que você pega de um computador e leva para o outro, você consegue interpretar por causa da tabela ASCII, que é padronizada. Tá? Logo, ela vai de 0 a 27. Um exemplo, a letra A maiúscula é o número 65 em decimal. E a letra A minúscula é o número 97 em decimal. Por que isso é importante? Para a gente trabalhar com caracteres, desenvolver software, a gente precisa entender que internamente ele processa a tabela ASCII. Mas é claro que no dia a dia de desenvolvimento, dependendo do nível de sistema que você vai desenvolver, talvez você não precise interpretar nesse nível de número decimal. Mas é muito importante saber porque vai te ajudar a criar algoritmos melhores. Tá? E como utilizamos o caractere dentro de um programa? Para isso é preciso a gente declarar variáveis. Poxa, Brandão, então a gente tem caracteres e agora você está entrando com a informação de variáveis. Vamos entender como é que a gente aplica e como usa isso tudo no contexto. Então, o que é uma variável? Uma variável, vamos ler a definição aqui. Quando nos referimos a variável, do ponto de vista de programação de computadores, estamos tratando de uma região de memória do computador previamente identificada, cuja finalidade é armazenar os dados ou informação de um programa por um determinado espaço de tempo. Então, quando você digita a letra A, se você tiver uma variável do tipo caractere, você pode gravar essa letra dentro dessa variável, ou seja, em um espaço de memória. O computador vai fazer isso para você. Mas o que é importante, você está programando o computador, né? Então você está dizendo o que ele precisa fazer. Logo, você precisa entender qual é a composição e o passo a passo de cada coisa. A gente vai ter um exemplo prático aqui, vai ficar mais fácil. A memória do computador se organiza tal qual um armário com várias divisões, ou seja, você pode criar várias variáveis, né? Sendo cada divisão identificada por um endereço diferente, em uma linguagem
que o computador entenda. Tá? Então a gente tem aqui o exemplo, a gente tem o conteúdo da variável Q10, o nome da variável é nota. Né? Então é a nota de uma prova, a nota de um aluno, por exemplo. Né? Então você sempre cria variáveis que façam sentido com o problema que você está resolvendo. Né? Então se você está processando, vou armazenar o nome de uma pessoa, então chama essa variável de nome. É o nome completo? Então pode ser nome completo. Né? Ele sempre vai fazer referência ao endereço de memória, mas você também, no C# você também não precisa se preocupar com o endereço de memória que ele vai alocar. O importante é você saber que ele aloca memória. E isso, quando você vai criando o seu software, ele pode ir alocando cada vez mais memória e deixando o programa mais lento. Então, por isso que é importante você entender que quando você declara uma variável, você está usando memória, você está fazendo com que o computador armazene aquela informação. Tá? Como eu declaro uma variável do tipo caractere, como a gente usa isso no dia a dia de desenvolvimento? Então, o tipo que representa é o char. Então, nós temos vários tipos de variáveis no C#. A gente tem os tipos numéricos, que é inteiro, float. A gente vai, nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês, tá? Mas no nosso caso aqui é o char, que é o caractere, que é o nosso primeiro tipo que a gente está aprendendo aqui. Então, como é que eu faço a declaração? Aí é fácil. A sintaxe, né? Como é que eu uso? Primeiro eu digo qual é o tipo, é o char. Depois vem o nome da variável, que é justamente o nomezinho, que é mais fácil para a gente entender, que isso aqui vai fazer referência internamente ao endereço de memória. Então você não precisa digitar aqui char, FFFH, não precisa se preocupar com o endereço de memória. Né? Você digita um nome e o programa vai lá e alocar no espaço de memória para você. Tá? Então estou dizendo que a letra 1, que é o nome da minha variável, recebe o caractere O. Legal? Então, ficou fácil aqui. Brandão, por que letra 1? É o nome que eu escolhi. Podia ser letra A, letra 21, ou podia ser, enfim, caractere, podia ser o nome que eu quiser. Tá? É porque isso aqui faz sentido para o código que eu estou fazendo. Então, é o nome da variável, você pode escolher. Atenção, não coloque em símbolos, não comecem nomes de variáveis com números. Então, tem algumas boas práticas, tá? De declaração de variáveis. Então tem aqui um segundo exemplo, letra 2 é um K. Então tem um O e tem um K. E esse terceiro exemplo aqui é bem bacana, ó. Letra 3, que é um char, eu estou gravando o que? 97. Mas eu estou fazendo um cast, que é uma técnica de conversão. Estou convertendo esse número em caractere. Logo, o número 97 é a letra A numérica, eu estou convertendo o número 97 para a letra A. Eu estou forçando a tabela ASCII aqui. Isso é uma técnica utilizada, por exemplo, você recebe alguma entrada no seu computador que é numérica, então você pode converter isso para letras e também o inverso, converter as letras em números, tá? É só a nível de conhecimento para vocês. Então é assim que usa um caractere, né, e como se declara um caractere em C#. Vamos avançar. Strings. Na programação de computadores, uma cadeia de caracteres, um conjunto de caracteres, ou uma string é uma sequência de caracteres, geralmente utilizada para representar palavras, frases ou textos de um programa. Como declarar e utilizar uma variável do tipo string? Então é fácil. Então aqui na string eu consigo gravar uma frase, não só uma letra, né? Então frase 1, hello, ou hello world, ou enfim, que você quiser escrever aqui o seu nome. É uma frase, você consegue gravar textos, informações dentro do tipo string. Brandão, por que você não colocou caractere aqui ao invés de string? Lembra que o caractere eu consigo gravar uma letra, um caractere da tabela ASCII. Já a string é um conjunto de caracteres. Eu tenho mais aqui, ó. Tenho 5 caracteres que formam essa frase. Então eu consigo gravar aqui na string. E por que o nome frase 1? Porque faz sentido. Porque eu estou explicando aqui, mais didático, mas o nome da variável você poderia colocar string nome igual Brandão, né? Entre aspas duplas. Notem que caractere entre aspas simples e string são entre aspas duplas, tá? Nesse segundo exemplo, tem um outro uso bacana, né? Que é o vetor. Quando eu coloco essa chavezinha aqui, eu estou dizendo que é uma sequência de caracteres. Então eu posso também gravar na memória do computador uma sequência de caracteres dessa maneira? Sim. Só que é muito mais fácil você fazer dessa maneira, né?
mas dependendo do problema que você está resolvendo, talvez valha a pena você gravar como vetor. Então eu consigo fazer isso aqui também. Ele vai gravar lá na memória do computador esses 4 caracteres. Essa é o Word, né? Beleza? E você também pode fazer conversões, como eu fiz com o número inteiro lá. Eu posso converter essa sequência de caracteres, que é do tipo char, para string. Então eu digo aqui, string, frase 2, que é um novo endereço de memória, é igual a nova string, e aí eu entro com chars, que é esse carinha aqui, ó, essa variável. Aí ele grava na memória a frase 2, tá? Esses 4 caracteres formando uma string, beleza? E eu também posso fazer o inverso. Eu posso decompor uma string para caractere. Eu não disse que isso aqui é um vetor, é uma sequência? Então a posição vai de 0 até o tamanho dela. Então, por exemplo, aqui eu vou de 0 a 3. Eu vou explicar mais para frente sobre vetores, tá? Mas eu não posso deixar de comentar aqui porque já vai abrir na cabeça de vocês. Então tem aqui, ó, de 0 a 3. 0, 1, 2, 3. Então quando eu pego a posição 1 de frase 1, 0, 1. Estou pegando a letra E. Legal? E gravando aqui, ó. Char, letra 1 é igual a letra E, porque eu pego essa posição aqui da frase. Bacana? Bem facinho, né? Vou criar um novo projeto. C Sharp, console. Pode ser o .NET Core. Vou chamar aqui de básico 01. Criar. Então esse é o nosso primeiro código, né? Legal. Vou maximizar a tela aqui. Legal. Vejam aqui, ó. Olha como ficou mais fácil. Agora vocês sabem que aqui tem uma string, né? Legal, né? Porque está em aspa dupla, uma sequência de caracteres. Beleza? Vamos primeiro aqui olhar esse código e entender o que tem aqui. É claro que depois eu vou entrar em cada item aqui, a gente vai repetir, enfim, nos próximos vídeos para entender melhor. Mas é bom dar uma olhada aqui. Use System. Eu estou chamando uma biblioteca System, que é o conjunto de funções. Tá? Namespace. Isso aqui é só para organizar o código. Vocês vão ver que isso aqui é super importante depois quando você tem muitas classes, seu código começa a ficar muito grande, tá? Você consegue organizar. É basicamente como se fossem pacotes ou pastinhas, né? Classe programa, que é a minha classe principal, então meu código ele roda a partir desse program. E o método main, que é o método principal, tá? Ele recebe como parâmetro string args. A gente pode remover isso aqui se a gente quiser, tá? Ah, Brandão, por que você removeu? Porque a gente não vai fazer entrada nele, a gente não vai entender isso aqui ainda, um pouquinho mais para frente. Vamos deixar aqui o programa mais simples, tá? Beleza, então tem aqui console.writeLine hello world. O que isso quer dizer? Console é a telinha preta, a telinha de terminal, tá? Quando eu rodar o programa, vocês vão ver uma telinha preta, é o console. O que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Escreva uma linha. Tá? Então, ou seja, tudo que estiver dentro do parâmetro, ele vai imprimir na tela, ou seja, ele vai mostrar na tela. Então vamos lá, voltar aqui. Biblioteca, é só uma questão de organização, namespace, classe do programa principal, método principal. Então aqui vai começar meu código. E o que meu código faz? No console, imprime uma linha, que é essa string aqui. Vou rodar. Legal, hello world, beleza? Eu fechar. Bacana. Então a gente já sabe imprimir informações na tela, né? Strings na tela. Então vamos brincar aqui com algumas coisas. Vou começar com um caractere, né? Como é que eu declaro mesmo? Char. Vou colocar aqui letra 1 é igual a aspa simples, né? Legal. Opa. Letra 2 é igual a B. Deixar minúsculo. Letra 3 é igual a C. Então, se eu fizer isso aqui, letra 1, letra 2,
e letra 3. A, B, C. Beleza? Aí tem uma jogadinha legal aqui, ó. É para eu tô mandando escrever linhas, né? Olha o que vai acontecer. Se eu te informar só console.write. Ele imprime um após o outro, ele não faz a quebra de linha, ele não dá um enter automático, né? Legal. Vamos criar aqui uma string agora. Texto. Opa, aspas duplo. Estou escrevendo uma frase aqui qualquer. E vou mandar imprimir. Console, pronto. WriteLine. Trocar aqui para texto. E vou rodar. Legal. ABC Software. Desenvolvimento. Depois ele teve a quebra de linha. Deu enter. Legal? Então vamos fazer mais coisas aqui. Vamos decompor essa string. Vamos pegar aqui a posição 3. Certo? Qual caractere tem que imprimir? Vou apagar aqui. 0, 1, 2, 3. A letra T. Ah, letra T. Bacana? Fácil, né? Vou fazer aquele outro exemplo. Char 97. Ele vai imprimir a letra A, minúsculo. Se eu colocar 65, A maiúsculo. Legal, você consegue representar aqui também a tabela ASCII, tá? Vamos fazer um exemplo aqui bacana. Console.readline, certo? var nome. Beleza? Console. Write nome. Sobrenome. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, informei meu nome Alexandre, meu sobrenome Brandão, e ele imprimiu Alexandre Brandão. Vamos entender aqui cada linha. Nessa linha aqui, como é que eu faço comentários? É barra, né? Ele pede uma entrada, ele imprime uma informação, né? Então ele imprime a string solicitando o nome. Nessa linha aqui, ele vai ler a linha que você escreve no console. Console, leia a linha. E o resultado dessa leitura vai para a variável nome. Então ele lê informações digitadas. Bacana, né? Aqui é a mesma coisa. Imprime string solicitando sobrenome. Aqui ele lê informações digitadas e guarda na variável. Deixa eu trocar aqui esse comentário para ficar completo. E aqui eu imprimo, né? Concatenados. O que é a concatenação? Quando você pega uma string e soma com a outra. Veja que eu coloquei um espaço aqui.
Então tá o nome, espaço, sobrenome. E aqui, para ficar mais bacana, eu posso tirar o write line para ele ficar na mesma linha, né? Vou só colocar um espaço aqui, ó. Você vai formatando a informação que está na tela. Aí eu posso escrever aqui. Vamos concatenar mais coisas. Nome completo, mais nome, que é o conteúdo da variável nome, um espaço, mais o sobrenome. Vamos ver como ficou agora? Vamos rodar. Informe seu nome. Alexandre. Seu sobrenome. Brandão. Nome completo. Alexandre Brandão. Legal, facinho, né? Então, galera, esse é o primeiro passo com um string de caracteres para vocês entenderem. Aqui tem a entrada, né? Como é que você imprime, como é que você pega uma entrada, um valor digitado, tá? Então façam exemplos como esse e aguardem o segundo vídeo aí da nossa sequência de nível básico do C#. Essa é a primeira aulinha e vamos seguir para as próximas aí. Valeu, galera. Obrigado. Legal, galera. Sigam o canal, que essa é a maneira de vocês incentivarem e me ajudarem a seguir com esse projeto, tá? Então é muito importante seguir o canal e me ajudar a divulgar. Beleza, galera? Obrigadão aí. Grande abraço.